Bom, muito boa noite, e é com muita alegria que nós vamos começar mais um estudo do Evangelho, e que esse encontro, assim como todos os outros, né, seja de harmonia, e que possamos discutir o tema desta noite com toda a delicadeza, com todo o respeito, né, e toda interação é recebida, é muito bem-vinda, né, porque o olhar e a compreensão do outro sempre acrescenta. Então, por favor, participem, porque é uma troca muito rica, que é uma oportunidade que nós temos. Nós vamos ter a prece inicial e final com a Maria Augusta. A vibração vai ser feita pela Cristina, ela vai conduzir as vibrações. E o relaxamento será feito pela Gláucia, eu não vi se ela entrou nas salas. Caso ela não possa estar presente, eu mesma faço, tá certo? Então, eu vou pedir para Maria Augusta fazer a nossa prece, por favor. Então, vamos sentar, nos concentrar, entregando os nossos espíritos na mão da energia divina. Pedir o apoio dos espíritos presentes, que nos deem compreensão, entendimento do que vai ser discutido hoje, que a gente tenha o ímpeto de passar para frente, de divulgar a nossa doutrina, com essas lições que a gente recebe aqui toda semana. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que a gente tenha uma boa reunião, que todos estejam unidos com a mesma energia. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou projetar aqui na tela algumas lâminas, né, alguns slides, para facilitar a leitura e nosso estudo de hoje. E o nosso estudo de hoje, eu vou minimizar aqui minha tela um pouquinho, ela é baseada, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, dos versículos de 9 a 35. O tema é a família espiritual. A Cris vai fazer a gentileza de ler para a gente os 3 primeiros slides, aí nós comentamos, estudamos, trocamos conhecimentos, entendimento, e depois o Paulo segue com os outros 3 e a gente faz a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá, Cris, veja se está claro para você. Abre seu microfone, Cris. Isso. Marcos 3, versículos 9 a 35. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu,
e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Lê até o 19, por favor, Cris. Tá. E a André e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Isso, vamos parar aqui e aí a gente comenta um pouquinho sobre esses versículos que nós pudemos aqui ler, né? Eu gostaria de antes fazer um pouquinho de uma introdução, porque aqui a gente começa lá no versículo 9, né? No capítulo 3 do 9. Mas acho que é legal a gente comentar que o comecinho do capítulo 3 é ainda um tema que é falado lá no capítulo 2. Jesus ele vem trabalhando sobre a questão do sábado, lá no finalzinho do capítulo 2. E os religiosos da época vêm ficando doidos de raiva, porque chega sábado, né? Os religiosos não querem que façam cura, nada disso, que tenha nenhuma condição diferente. E aí, o que faz? Jesus, no sábado, chega de frente com eles todos e tinha um homem lá com a mão ressequida. E Jesus, que já vinha irritado com a forma que eles faziam a religiosidade deles, manda aquele homem lá com a mão ressequida que viesse ali para o meio. E Jesus ficou encarando todos eles nos olhos, né, os religiosos que eram importantes lá naquela época, e questiona, né, o que é certo fazer no sábado, o bem ou o mal, né? Salvar a vida ou matar? Mas ninguém se manifesta, e aí eles ficam quietos, e Jesus manda aquele homem esticar a mão e cura aquela mão. E aí a gente vai, então, falar propriamente a partir aí do versículo 9, que é quando Jesus sai dessa situação com os religiosos, e aí ele vai para o mar. E lá ele tem uma multidão, e o texto lá é bem claro, a multidão, gente, vem de todos os lugares, né? Vem da Galileia, vem da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão, porque ele não está mais trabalhando regionalmente. A popularidade de Jesus cresce por toda a parte. E aí a raiva dos religiosos também começa a subir. Então, no versículo 9, onde começa todo o nosso estudo, a gente vê o seguinte, que Jesus ele desenvolve uma técnica fantástica, né? Então, como ele estava sendo lá espremido, né? No texto fala oprimido, né? Espremido ali pela multidão, ele sobe num barco, afasta um pouquinho da margem para poder falar com o povo, porque ele já até havia solicitado, conforme diz lá no versículo, aos discípulos, que deixasse sempre um barquinho pronto junto dele, para que a multidão não o oprimisse. E aí o povo fica todo sentado na areia, ouvindo Jesus e querendo chegar muito perto dele. E Jesus vai ensinando, vai pregando. E o interessante é que ele fica de costa para o mar. E aí o vento vem e propaga a voz dele até como se fosse um microfone. E aí, quando Jesus quer falar com um grupo mais reservado, um pequeno, como os discípulos, ele acaba levando ele lá para a montanha, até para ter mais privacidade. Então, a gente chega aí numa parte onde Jesus, lá no mar da Galileia, que estava ali expulsando os demônios, os espíritos imundos, né? E aí eles ficam gritando que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus não deixa que eles fiquem falando isso. E aí eu pergunto para vocês, por que será que Jesus não deixa eles falarem que ele é o Filho de Deus? O que vocês acham? Eu falei um pouquinho antes do que nós começamos, para a gente entender o começo aí do versículo 9, por que ele chegou daquela multidão e tudo mais. Alguém leu, entendeu alguma coisa sobre isso? Quer compartilhar conosco? Nada? Por que é assim? Eclesiastes, né, fala que é um tempo para tudo. Então é quase esse tempo como se fosse
uma estação do ano. E no ministério de Jesus, a gente entende que a estação é a primavera, né? E se o povo realmente descobrisse que Jesus era o Filho de Deus, se os religiosos descobrissem, a empolgação do povo e a maldade dos religiosos poderiam antecipar a cruz de Jesus, não é verdade? E Jesus ainda tinha muita coisa a fazer ao longo aí desses 3 anos de ministério. Então ele ia deixar, digamos assim, mais para o inverno, né, que seria o último ano, a gente comparar sobre isso. E eu gostaria de ouvir os nossos colegas, os nossos amigos aqui, a falar um pouquinho do que a gente leu, do que vocês estudaram a respeito dessa passagem. Radal, Rose, Augusta, enfim. Abram o microfone quem for falar, viu, pessoal? Vera, Paulo. Você falou muita Vocês não coisa que a estudaram gente esse tinha capítulo? estudado, viu? Você falou Oi? muita coisa, que eu tinha lido, mas você já falou. Mas eu vi com o meu olhar, e agora fala um pouquinho É, do seu olhar, porque é o que eu disse, eu li e entendi assim, mas você pode ter entendido alguma coisa para agregar tudo isso. E a então, gente ainda está aí, praticamente não passamos ainda nos próximos versículos, né, Vera? exatamente. Mas eu também tive esse olhar que você teve. Onde eu procurei estudar é mais ou menos de tudo isso que você falou. Entendeu? Então, não tenho algo a acrescentar aí do que você falou. Bom, a gente percebe, né, que ainda aí perto do 14 do versículo, né, depois desse dia aí que foi bastante movimentado, onde Jesus curou muita gente, ele fez milagres naquele dia, né, seja por condições aí de perispiritual, enfim, ele decide fazer o quê? Subir com os seus discípulos, certo? Lá na montanha. E aí ele escolheu 12 discípulos. Alguém pode me falar por que que ele escolhe 12, esse número? Radal, cadê você? Eu estou aqui quieto, só escutando. Todo mundo está muito quieto hoje, gente. Vocês estão me deixando sozinha. Paulo, vamos lá. Eu estou deixando Maria Augusta. para a Rose, para as professoras aí. A Yara. As professoras hoje, quando a gente lê sobre essa parte aí do Evangelho, é engraçado que na parte espírita eles vão mais para o final da parábola, da história. Eles não Não falam entra dessa nesses parte, detalhes, né? eles não Entendi. falam. Então, a gente foi procurar na parte bíblica mesmo, né? Tá. E na parte Bíblia católica, Bíblia não sei o que lá. Então, não tem assim muita informação. Ele só põe quase que o texto bíblico e não tem explicação nenhuma quase. Então, essa parte que você falou é isso, que ele vinha lá, Tá. o problema do sábado, né? Que os fariseus ficavam em cima dele porque não era para ficar fazendo cura de sábado, que era errado. E aí ele fala, mas, escuta, se dá para fazer a cura no sábado, por que não fazer a cura Por que no não? sábado? Né? Por que não? Exato. Aí, então fica aquela coisa, aquela discussão entre ele naquela situação de não querer ofender, de não querer criar problema com os fariseus por causa do bendito do sábado, né? Então, Exatamente. mais isso que eles falam. E no final, quando a gente chega no final da parábola, mais lá no final, na parte espiritual, justamente isso que foi, que chega e cria um grande problema para ele, né? Até com a mãe e os irmãos dele, né? Porque aí a situação... Exatamente. Ô, Rita, vai chegar. Oi. dá licença, só um minutinho.
Rita, Claro, Yara, tem viu? toda a literatura. Olha, é isso mesmo que a Rose falou, né? Quando quando a gente pesquisa mais pelo lado espírita, a gente mesmo vai encontrar alguns subsídios no final, né? Lá no capítulo 35, ou antes um pouco Lá no disso. final do nosso estudo, né? Então, mas quando você fala dos 12, por que os 12, né? Então, Jesus, ele está sempre confirmando o Antigo Testamento, porque era aquilo que eles tinham que seguir, né? Então, tudo aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento, ele veio para confirmar. Então, ele tem que fazer isso porque o número 12 representava, na época, as 12 tribos de Israel. Então, quase tudo Isso que a gente mesmo. vai ver, eles estão se reportando lá atrás, no Antigo Testamento, para confirmar aquilo que foi dito. Então, é isso, são 12. É Porque, na isso mesmo. realidade, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais, a gente sabe que o número de seguidores era bem maior, né? Bem Mas esse maior, daí, sim. então esses, os 12, são os mais próximos dele mesmo, mas é para confirmar aquilo que no Antigo É Testamento isso já mesmo. falava sobre as 12 tribos de Israel. E como você bem colocou, é isso mesmo, para representar essa, e tinha muito mais, mas ele escolheu essas 12 figuras, na verdade, representando essas tribos, né, Yara? E que seriam para levar as mensagens dele, né, transformando as pessoas, expulsando, curando. Então, na verdade, aquelas 12 pessoas seria a extensão das mãos dele, da voz, do olhar, onde ele não conseguia chegar, esses 12 discípulos iriam fazer isso, né? Então, Jesus nos chama e hoje a gente entende que esses 12 somos nós, né? Nós somos chamados para estar aí mais perto, né? Para estender, ser uma extensão de Jesus. Né? E aí, quando Jesus desce da montanha e encontra de novo a multidão, né? Os escribas que estavam pensando em matar Jesus já tinham espalhado o boato que todo o milagre dele, né, fazia, já era feito através de magia negra, um truque, que ele estava trabalhando em parceria com o Satanás. E aí eu vou pedir agora para o Paulo fazer a gentileza de dar continuidade nos nossos slides. Pode ser, Paulo? Pode ser. Ok. Então vamos lá. Então, foi lido até o 19, certo? Isso. Vou pegar um pouquinho aqui para ver se fica melhor para você. Ok, então vamos lá. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com quem blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu no eterno juízo. Por que diziam, tem espírito imundo? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora.
E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto a dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Obrigada, Paulo. Bom, agora a gente chegou, né, que é o tema, né, de família espiritual, que a gente começa a querer entender um pouquinho mais sobre até essa metáfora da parábola que ele faz. Algum de vocês quer falar um pouquinho sobre esses versículos que foram colhidos do Evangelho para a gente falar, gente? Yara, Rose, ele começa então a se revoltar. Primeiro chega os seus, né? Chega os irmãos e a mãe, e a família acha que ele não come mais, está meio fora de si, queria tirar ele meio à força de lá também, né? Para ver se ele se alimentava, enfim. O que vocês podem falar desses versículos que nós pudemos ler? Eu entendi um pouco, né, da parábola, imaginando assim, né? Vamos imaginar se alguém entrasse na casa de um lutador de MMA desarmado. Então, ele sendo mais fraco que o lutador de MMA, a gente supõe que o lutador vai arrebentar o ladrão, principalmente se ele estiver desarmado. Então, alguém só entra na casa do outro se for mais forte que o lutador de MMA, se for um campeão, né? E eu entendo que Jesus está dizendo que ele é o campeão, eu sou o campeão. E eu entro na casa que Satanás fez morada, enfim, eu volto e vou restaurar as pessoas, né? Como é que pode uma casa estar desunida? Então, esses versículos, eu fiz uma metáfora com isso, né? Como é que eu tenho que estar preparado para receber alguém? Então, no caso, Jesus estava, né? Jesus é muito mais forte que tudo isso. O que vocês conseguem entender? Foi por esse caminho também? Eu pensei errado? O que vocês acham? Deixa eu fazer uma pergunta, Rita. Claro, para todos nós, inclusive, né, Radal? Essa Estamos situação aqui estudando. também envolve o espiritual também? Porque a multidão, Essa questão qual você fala? né, que a multidão que estava ali estava toda envolvida com espíritos impuros, né? Não estava? Eu acho que o que eu consigo entender, Radal? Imagina lá uma multidão, pessoas querendo tocar Jesus, querendo ser curado e tal. Tinha os religiosos que eram contra tudo isso. Então, eu acredito que ali no meio de toda aquela multidão, tinha sim obsessores, espíritos que podiam se rebelar na hora, né? E é uma forma, inclusive, de agredir, falando que até os religiosos mesmo olhava para ele e falava que ele era filho de Satanás, que ele fazia magia negra, né? Então era uma massa muito grande de pessoas. E então tinha os religiosos que queriam aproveitar a circunstância para atacar Jesus. E também imagina só a obsessão que podia ter em algumas pessoas. Então ele estava ali para fazer realmente muita coisa em prol daquelas pessoas. É nesse sentido que você quis saber, quis perguntar? Então, justifica a situação dele pedir para ir num barquinho, né? Para se afastar da multidão. Porque a energia era muito. E Aí todo mundo eles. queria pegar nele, né? Todo mundo queria tocar e ele ficava lá oprimido, ele não conseguia falar. Então ele já combinou antes com os discípulos para que ele sempre deixasse um barquinho quando ele fosse ficar perto das pessoas, para que as pessoas não invadissem, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria pegar nele. E aí pode falar, alguém está falando? Então ele não conseguia se expressar, falar com as pessoas, então ele já tinha
feito essa solicitação, conforme fala lá no comecinho dos versículos que a Cris leu. Então ele já pedia para que sempre tivesse um barquinho para isso, para que ele se afastasse um pouquinho da multidão, pudesse falar e todo mundo ouvi-lo, né? Senão todo mundo queria pegar ele, pegar nele como vou me curar se eu tocar nele, né? E aí ele ficava super cansado, inclusive, com tudo isso. Então, a gente chega num ponto do Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, né? Todos os seus pecados serão perdoados, mas blasfemar contra o Espírito não tem perdão. E aqui o blasfemar contra o Espírito é rejeitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente ouviu isso lá no versículo 28, no 29, né? Só em Jesus Cristo existe o perdão eterno. Então, o que Jesus faz é a obra de Deus, o Espírito de Deus. Falar que Jesus é do mal, que ele fez uma parceria com Satanás, isso é imperdoável. A gente viu lá no versículo 21 que Jesus estava ensinando, curando muita gente, foi quando aí chegou a mãe e achou que ele estava pirando com esse negócio de ser o Messias, né? Porque ele já não comia, ele não dava conta de nada. E que eles iam até tirar ele à força de lá. Posso falar um pouquinho? Aí deve. Tem várias ideias sobre esse assunto, né? A gente não tem assim nada de muito, talvez, não sei, né? Que eu não sou muito conhecedora do assunto, mas a gente lê uma coisa aqui, uma coisa ali. É o seguinte, ele vinha fazendo muitas curas, não só naquele momento, né? Ele já vinha sendo, a fama dele vinha sendo construída, né, pelas curas que ele fazia. Aquele ali talvez tenha sido um dos momentos em que ele realizou muitas curas. E os fariseus, preocupadíssimos com a fama de Jesus, com aquilo que ele estava construindo em torno dele, tanto que o final da vida dele estava se aproximando por causa de toda essa fama que ele estava construindo em torno dele. E aí, o que fazem os fariseus? Essa é uma das teorias, vamos dizer assim. Começaram a falar que era Beelzebul que estava se manifestando através dele, era o diabo, que ele estava, né? E ele fala, como é que o diabo pode expulsar outros diabos? Como que pode ter uma coisa dessa? Então, uma das teorias é que a família dele ficou muito preocupada com o que estava acontecendo com ele e se aproximou da casa para tentar tirar ele da casa, porque os fariseus estavam furiosos, eles temeram pela vida dele naquele momento. Então, essa é uma das posições. Até nem foi na parte da doutrina espírita que surgiu essa ideia, foi mais na Bíblia, acho que católica, que eles explicam. Uma das ideias pode ser essa. Então, que a família tem que salvá-lo, né? É só lembrar um pouquinho, Rose, que na verdade a família dele considerava ele louco mesmo. A maioria dos irmãos deles ou considerava louco, não acreditava nele. Eles não acreditavam. Estava preocupado em salvar. Essa é uma das ideias, né? Que a família não acreditava nele, mas a família temia a morte dele, porque as coisas que ele fazia, eles não sabiam o que era. Então ficaram com medo. Quem eram os poderosos? Os fariseus. Os fariseus não podiam acabar com a vida dele. Exato. Só porque eu li com a Rita citou o lutador do MMA. Forte pra caramba, né? Aí você falou que Jesus mostrava a força dele e entrava na casa, né? Mas que força é essa? É física ou moral? Moral. Acho que física não, mas ele não precisava de força física, né, Radal? A gente sabe disso, né? Claro. Porque o lutador, por mais forte que ele seja, não,
Eu usei o MMA para a gente entender assim que Jesus é muito forte. Então, ele estava preparado para aquilo e ele dava conta daquilo. Então, foi só uma metáfora, mas é lógico que a questão não é física, não, né? Ele não estava ali para blasfemar ou para nada daquilo. E aquilo irritou ele, né, na verdade. Então, Desculpa. pode falar, por favor. Eu posso fazer uma colocação com relação a todo esse contexto histórico, porque a Rose fala muito bem a respeito dos fariseus, né? Nós todos, né, já lemos, sabemos que Jerusalém, Israel, estava sob o jugo romano, né? Roma tinha invadido e havia um trato entre Roma e os sumos sacerdotes, que nas questões religiosas, Roma não se intrometeria. Eles que resolvessem lá as questões entre eles, as questões religiosas. Então, para os sumos sacerdotes, uma parte deles estava muito boa essa situação. Porque e como é que eles lucravam? E essa a expressão correta. Eles lucravam com a religião, porque vendia-se sacrifícios. E alguns sacerdotes, com os animais que eram sacrificados, isso era permitido, era proibido por lei, que eles vendessem os animais sacrificados. Mas eles tanto vendiam os animais para sacrificar, como eles vendiam os sacrificados, para que as pessoas pudessem comer, e isso era proibido. Então, a vida econômica de Jerusalém girava em torno do templo. Os sacerdotes lucravam muito com essa situação. Uma parte deles queria que tudo ficasse assim, estava ótimo para eles. Roma lá governava, eles lucravam, eles continuavam com o status que eles tinham dentro do judaísmo. E uma outra parte já esperava um Messias político. Um Messias que fosse um líder político que libertasse Israel do jugo romano. Mas não, chegou um Messias totalmente espiritual. O Messias que falava, eu não quero sacrifícios. Epa, aí já ameaçou um pouco o que estava estabelecido lá entre eles. Aí chega o Messias que fala que ele veio trazer o reino de Deus. Para ele pouco importava o reino de Roma ou o reino de Israel. O que ele trazia para toda a humanidade, e não só para os judeus, ele trazia o reino de Deus. Então, aí criou-se esse problema. É por isso que, como vocês já falaram, Jesus era tão detestado entre uma grande parte dos sacerdotes. O sumo sacerdote, então, não podia nem ver Jesus, porque ele era uma ameaça a essa classe dominante quanto à religião, né? Então, Jesus veio para fazer toda uma revelação do plano. Jesus nos revelou o plano espiritual, na verdade. Porque antes só interessava o lado material, né? Então, Jesus, ele chega com essa bagagem toda. Nessa época, quando ele já escolhe os 12 discípulos, ele já era uma celebridade, entre aspas, né? Para a época. Por isso que ele pede para ficar um pouco distante da multidão, para a multidão não ficar tão em cima dele. Porque ele queria divulgar mais, ele queria falar mais do plano espiritual, do reino de Deus e toda a boa nova que ele veio trazer. Né? Então, essa coisa de ficar em cima dele, de ficar esse sufocamento, né? Atrapalhava tudo. Ele queria, ele precisava, ele achava assim, não é só milagre que eu vim fazer. E ele achava, não, era exatamente isso.
e as pessoas buscavam só milagres. As pessoas buscavam só os fenômenos. E ele queria deixar o seu legado para toda a humanidade, para toda a eternidade, né? Então, isso tem é um significado bem profundo. Agora, a grandeza de Jesus, lógico que a gente não se discute, né? Ele poderia ali manipular o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse, afastar a multidão da maneira como ele quisesse, porque ele tinha autoridade moral para isso. Ai, desculpa, gente, eu falei muito. Muito bom. Vamos dar continuidade aqui, na hora que Jesus foi informado, né, que a família dele estava lá. E aí Jesus olha, né, e diz: eles são meus irmãos de sangue. Mas quem são os meus irmãos, a minha família aqui? Né? E aí a gente precisa entender assim, o significado dessas palavras, né? Que aparentemente é como se ele estivesse desrespeitando a mãe dele, né? Que ele estivesse, nossa, falando assim, mas quem, né? Mas quem são os meus irmãos, a minha mãe, né? E aí é a hora que a gente entra bem na questão do título desse capítulo, né? Da família espiritual. E aí Jesus vem demonstrar, né, a sua missão não estava preso, né, aos laços sanguíneos, que são frágeis, que só vigora numa dada encarnação da gente, né? A família espiritual é muito mais sólida, porque os vínculos são espirituais, né? Não são materiais, não é feito só do sangue, das células que perecem, né? E Jesus não pode subordinar as exigências do parentesco terreno, né, gente? Então, mesmo se tratando da mãe dele, né? Mas com o olhar sempre benévolo que ele tinha sobre todo mundo que estava ali ao redor dele, a gente percebe que a intenção dessa fala é muito maior, né? Então, hoje a gente entende essas duas espécies de família, pelos laços, né, espiritual e a dos laços corporais. Os laços espirituais são as que são fortalecidas, né, pela purificação, e vão se perpetuando aí no mundo dos espíritos através das várias migrações das almas. Já a família dos laços corporais, a gente percebe que vai se dissolvendo com a existência que nós estamos atual. Então, acho que foi o que Jesus quis tornar bastante compreensível para todos nós, né? Aqui estão minha mãe, meus irmãos, pelo laço do Espírito, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, enfim. Então, é muito forte, né? Quando ele, mas quem é minha mãe? A princípio a gente imagina a mãe dele na hora, né? Que ouviu isso. Então acho que é uma mensagem muito boa para a gente refletir sobre a nossa família espiritual. E eu estava vendo também que Allan Kardec, lá no capítulo 14, ele também fala sobre essa questão dessa passagem, né? Que os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos simpáticos, né? Ligados por anteriores relações que se expressam aí por uma afeição de vida eterna, mas que também pode acontecer que seja completamente estranho uns aos outros esses espíritos, afastados aí entre si por antipatia igualmente anterior aí de uma outra encarnação, que se traduz na Terra por um mútuo antagonismo, né? E que aí vai servindo de provação para todos nós. Então, não são só os de consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas os da simpatia e da comunhão de ideias, que prendem realmente os espíritos antes, durante e depois das nossas encarnações, né? Então, é uma lição bastante interessante, forte, bonita, como todas que a gente vem estudando aqui, né, pessoal?
Eu acho que a gente vai se descobrindo em detalhes que faz a gente pensar muito, principalmente nesse momento que a gente vive aí, muito introspectivo, eu acho. Então, qual é a importância da família material? Não entendi, Radal. Qual é a importância da família material, família dos encarnados? É muito pessoal essa pergunta, mas eu creio sim que a gente pode já estar encarnando na família por ser já simpáticos uns aos outros, por ter um amor infinito, e como Kardec diz, também como uma provação para a gente, né? Então, eu acredito sim que na grande maioria, a gente fala da ovelha negra que a gente tem na família. Então, de repente, é um que dá mais trabalho para mim, que bate mais de frente comigo, mas o amor sempre acaba imperando. Então, eu creio muito que a gente acaba se envolvendo com os espíritos simpáticos que já me encontraram em outras encarnações, né? E que a gente vai se encontrando ao longo da nossa jornada. Então, é muito pessoal. Eu não sei para você o que isso significa, mas eu entendo assim, para mim. Ô, Rita, E Radal, você? se me permite, eu acho que independente de ser espírito afim ou se for um desafeto que tem o objetivo de ajustar alguma coisa, respondendo a pergunta do Radal, na minha opinião, o objetivo da família é auxílio mútuo. Seja porque são espíritos afins ou porque precisam se ajustar, mas o objetivo é auxiliar mutuamente aí. É verdade. Até porque a gente vem na condição também de aprender muito com um determinado espírito que está na nossa família, por alguma razão específica. Então, por isso que eu falei, é muito pessoal, é muito difícil a gente responder isso. Mas eu creio muito que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Os laços familiares estão ali porque tem um ganha-ganha, sem dúvida. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre esse capítulo 3, os versículos que nós estudamos, que a gente ouviu? Fique à vontade, gente. Ou acha que a gente pode passar para a próxima parte? Eu queria deixá-los super à vontade, porque hoje vocês estão muito quietinhos, tá? Me deixaram muito sozinha, tá bom? Tô brincando. Eu acho que é isso, tem dia que a gente consegue mais ouvir, outras vezes não. A Yara até achei que ficou muito quietinha hoje, né, Yara? Mas eu acho que é isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa, seja muito bem-vindo, senão a gente passa para as vibrações. Ô Rita, dá licença um minutinho. A Toda, importância Yara. de Maria, né? Eu acho que a Maria, o que ele quis mostrar também é a grandeza de Maria, né? Que a grandeza dela não estava em ser mãe de Jesus, mas a grandeza dela era a fé que ela tinha. E ela sabia muito bem, ela não podia nem se magoar com essa situação, porque nós é que olhamos o evangelho desta forma, né? Verdade. Mas ela sabia da missão dela desde antes mesmo do nascimento dele. A concepção, né, Yara? Então, antes disso ela já estava comprometida, né? Ela teve uma assistência espiritual enorme para que isso acontecesse. Porque de quando o nascimento dele, da anunciação, que se diz, né? Quando os anjos disseram que ela ia ser mãe, tudo a natureza parou, toda a natureza respeitou aquele momento, segundo várias passagens que a gente lê do Evangelho. Então, Jesus também sabia da importância dela, né? E ela é considerada a mãe da terra, e ela é considerada como aquela mãe que vai amparar as outras mães. Então, a importância de Maria é muito, muito grande, e até o final da vida dela, ela fez isso, porque quando Jesus deixa por conta, pede para que João tome conta da mãe, João de imediato não pôde fazer isso, porque eles também, todos os apóstolos, estavam sendo perseguidos. E depois de algum tempo, ele vai buscar Maria e leva Maria consigo até Éfeso. E ali Maria ajuda ele.
Maria recebe as pessoas que iam buscar um pouco de lenitivo, que João também falava sobre isso, e Maria também ajuda. Então, ela morre lá junto com o João, mas numa grandeza imensa, né? Por ter convivido com aquele filho tão maravilhoso que ela teve. É isso. Obrigada, Vou falar um pouquinho agora. A gente está olhando essa passagem sob o ponto de vista daquele tempo, né? Quando se fala em laços familiares, a gente se remete imediatamente ao laço sanguíneo. E eu acho que o que ele mostra aí é que o laço sanguíneo pouco importa. Se a gente for atualizar essa passagem hoje, a gente vai ver que a concepção está cada vez menor. Com essa abertura, né? De um modo geral, tanto espiritual como material, essa mexida, se a gente olhar, quantas crianças não estão sendo adotadas em famílias de diversos perfis, né? Homossexuais, hétero e de todas as formas. Outras famílias com outra constituição de membro estão sendo formadas. Então, se a gente for olhar, trazer essa passagem para hoje, o que menos importa é o laço sanguíneo. Então, a missão, quando o Radal fala qual a missão da família, né? Material. A gente está aqui com esse laço, com esse vínculo, neste momento material. E assim, uma coisa que eu busco sempre pensar é que Jesus não é o princípio. O princípio foi Deus, é Deus, sempre vai ser Ele. Jesus não é princípio de nada. Jesus só foi um mensageiro divino que nos trouxe uma grande lição e a gente vivencia isso por muito tempo. Mas existiram outros também, né? Em diversas outras linhas, em diversas outras filosofias. Então, eu acho que ele veio para ser um exemplo deste mundo material. Esse mundo material precisava de um Jesus e Deus nos mandou para que a gente aprendesse com esse mestre. A gente não sabe depois, né? O que a gente sabe da doutrina é que a gente está aqui para evoluir. Né? E que nesse momento, nessa época, nesse mundo, a gente tem como exemplo Jesus. Eu penso assim, se eu for pensar, eu que tenho meus filhos adotivos, que eu vivo colocando isso na casa e nunca ninguém sabe me responder sobre filhos adotivos, né? Se eu podia ter, eu não adotei porque eu não podia engravidar, foi uma opção. E eu reconheço nos meus 4 filhos uma missão. Eu reconheço esses espíritos. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar como é que as famílias hoje estão sendo montadas para serem cumpridas essas missões que a gente tem, esquecendo os vínculos. Esquecendo quanto casal homossexual aí adotando 2, 3... Não tem nada a ver com concepção e muito menos com laço sanguíneo. Tem a ver com o quê? Com esse compromisso espiritual, né? Que é o que a gente estudou, falando dos laços espirituais, né? Os laços espirituais. Essa resposta, isso nada a ver com laço sanguíneo. Pode acontecer ou não. Isso é perecível, né? Isso sim, não é... Sim, nada a ver. Isso aí. Eu acho que tem muito a ver, sabe? Porque é na estrutura familiar que a gente vai quebrar muitas vezes laços de ódio, de mágoa, de várias situações passadas. Então, quando a gente é unida na família encarnada, a gente tem essa oportunidade de começar a criar laços de afetividade, de carinho, de amor, para quebrar aquela jornada toda de mágoa, de tristeza, de ódio. Aí, quando está essa família formada e consegue caminhar de uma forma mais tranquila,
mais respeitosa, mais amorosa, ao voltar ao mundo espiritual, vai voltar realmente bem melhor. Vai começar a participar da família espiritual, né? Eu acho que a família terrena, independentemente de ser formada por homem, homem, mulher, mulher, ou família tradicional, a existência do respeito, do amor, do carinho nessa família vai proporcionar quebrar muitos laços que a gente traz dentro de nós. A mágoa, a bronca, a raiva, todas essas coisas aí. Para mim, a família, seja qual for a família, tem muita importância ainda para esse crescimento espiritual nosso. Sem dúvida, Radal. Sem Uma dúvida. coisa não invalida Em nenhum momento outra, eu falei né? o contrário. Um não invalida o outro. Tudo é muito importante. Todas as nossas experiências e com cada membro da família é um aprendizado gigante, né? E eu acho que, como nós conversamos aqui, é uma forma de nós nos melhorarmos muito, a gente aprende muito, então tudo é importante, um não invalida o outro. O que a gente fala aqui sobre a questão da família espiritual é quando eu não vou desprezar o outro porque não é meu consanguíneo. Não, eu vou amá-lo da mesma forma, porque todos somos uma família espiritual. Acho que é muito para esse lado. Agora, a importância de nós estarmos encarnados e nessa família é muito forte, é total valioso. E a gente tem que aproveitar, aprender e se melhorar a cada oportunidade que a gente tem de encarnação. Eu acho que é isso. Tudo é super importante, muito. Bom, pessoal, podemos passar para as nossas vibrações e depois o relaxamento? Cristina, por favor, então, vamos para as nossas vibrações. Vamos elevar nossos pensamentos harmonizados com Deus, nosso Pai, acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso corpo físico. De maneira bem confortável, vamos nos ligar com o único propósito, que é o de doar um pouco daquilo que muito recebemos. Amor, carinho e respeito. Vamos envolver o nosso planeta em luzes de amor, gratidão e respeito. Vamos vibrar por um planeta mais saudável, com águas mais limpas, ar mais puro, solo mais rico. Vamos vibrar pelo respeito aos animais e todo ser vivo, por seres humanos mais conscientes na preservação da fauna e da flora. Vibremos por todos os que sofrem com o efeito da pandemia. Vibremos fé, coragem e esperança pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros e todos que estão na linha de frente no combate a este vírus. Vibremos pelas famílias que estão sofrendo com as doenças. Vibremos pelo acolhimento aos nossos irmãos desencarnados no mundo espiritual. Vibremos pelos nomes trazidos no nosso livro virtual e por uma causa ou um nome particular. Vibremos pela nossa casa Fraternidade Espírita Evangélica, por todos os alunos, trabalhadores e assistidos. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, parentes e, enfim, por todos os companheiros de jornada. Vibremos pelas águas dos nossos lares
que nela seja colocado o medicamento necessário para a nossa saúde e de todos os nossos familiares. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos do amparo e da misericórdia de Deus. Que sejamos fortalecidos em nossas lutas. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos acomodar melhor em nossos lugares, cada um encontrando a posição mais confortável para relaxarmos o nosso físico e a nossa mente. Busque uma respiração bem funda e expire bem devagar. Comece a se imaginar num lindo lugar da natureza, um lugar seguro e que tenha um significado especial para você. Respire fundo outra vez e, ao expirar, comece a se soltar. Relaxe, desapegue-se do medo, desapegue-se da raiva, desapegue-se da culpa, da tristeza. Sinta a sensação de alívio. Perceba o ar puro penetrando em nossos pulmões, nos acalmando, nos relaxando, purificando nosso sangue que circula calmamente por todo o nosso corpo. Deixe que seu couro cabeludo e sua testa relaxem. Todos os músculos em torno dos seus olhos relaxem. Relaxe a sua face, afrouxe seu maxilar, solte o seu pescoço, os seus ombros, as suas costas, o abdômen. Relaxe suas pernas e seus pés. Nossas energias estão sendo recuperadas. Sentimos uma agradável sensação de leveza. Sinta a presença do nosso protetor espiritual, um eflúvio suave que nos sugere uma mudança interior. Sinta-se completamente em paz. Sua respiração está relaxando o seu corpo e a sua mente. Agora, aos poucos, vamos retornando, mexendo as mãos, os pés e nos sentindo mais restabelecidos. Permaneçamos mais alguns instantes com os nossos olhos fechados e com o pensamento elevado a Jesus, o nosso Mestre, para recebermos o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus. Vamos à nossa prece final. Maria Augusta, seu microfone está fechado. Está aberto. Está aberto meu microfone. Pode falar, Maria Augusta. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de termos podido estar todos aqui reunidos, nós que somos membros também desta família, se não com os laços sanguíneos, com os nossos laços espirituais, agradecendo o que a gente pôde aprender aqui hoje, agradecendo por estarmos unidos, agradecemos por estarmos todos bem, sem que nenhum de nós esteja passando nesse momento pela provação dessa doença, agradecer pelos membros da nossa família, pela saúde que eles tenham no momento, que a gente possa levar isso para a semana,
esse aprendizado, divulgando isso sempre que possível e fazendo o propósito de que estejamos reunidos novamente na próxima semana, com essa mesma fé, com essa mesma boa vontade, a acolher os nossos irmãos. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, queria agradecer muito vocês todos aqui. É sempre uma bênção para mim, acho que é um presente para todos nós essa oportunidade. Que nós tenhamos uma ótima noite e que possamos em breve nos reunirmos de novo, tá certo? Uma boa noite a todo mundo. Obrigada, Até segunda. Até segunda. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Rita, eu que fico muito Boa noite, agradecida. Obrigada a você. Muito agradecida, Rita. Uma reunião emocionante. E a Muito Yara saiu, infelizmente. Porque eu gostaria... Agradeço muito. Não, a Yara está aí. Eu gostaria muito de te agradecer, Yara, pelas palavras que você falou sobre Maria. Me emocionou demais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A todos. Todo mundo enriqueceu muito. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, Paulo. viu? Boa noite. Boa noite a todos.